É impressionante que quando você olha para a Bíblia, você percebe que a Bíblia começa falando de família. Capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia começa falando de família. O Velho Testamento termina falando de família. O último versículo de Malaquias diz: converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, quando ensinou através de parábolas, a parábola considerada a pérola dentre as parábolas, a mais bela de todas as parábolas, fala de uma família, que é a parábola do filho pródigo. Quando Jesus foi dar início ao seu ministério público, ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Jesus poderia ter escolhido um lugar assim, com muita gente precisando de comer, multiplicando pães e peixes. Jesus poderia começar o seu ministério público próximo de um cemitério, ressuscitando morto. Jesus poderia começar o seu ministério público num leprosário, limpando um leproso. Mas, no entanto, ele escolhe começar o seu ministério público em uma festa de casamento, momento em que dava-se o início da construção de um projeto familiar. Ele começa o seu ministério numa festa de casamento. Quando você lê as epístolas do apóstolo Paulo, você percebe que ele dedica bastante textos para falar de família. 1 Coríntios capítulo 7, aos Efésios capítulo 5, em Colossenses, ele fala muito de família. Pedro, um galileu semi-analfabeto, apesar de ter escrito tão pouco, ele dedicou um bom espaço na sua primeira epístola, no capítulo 3, para falar sobre família. Agora você já reparou como que a igreja termina? Desculpe, como a Bíblia termina em Apocalipse, o último capítulo. O último capítulo diz, no último capítulo lemos: o Espírito e a noiva dizem vem. Ou seja, a história da redenção culminará com um casamento do Cordeiro com a sua noiva. A Bíblia começa falando de família e a Bíblia termina falando de família. O que significa dizer que família é prioridade das prioridades no coração de Deus. Jesus não nasceu como um ermitão que apareceu no deserto da Judéia. Jesus nasceu a partir de uma família. E é muito interessante que Deus poderia engravidar Maria por obra e graça do Espírito Santo e dizer: vou colocar 2 anjos para assisti-la em sua casa, e Maria não vai precisar de nenhum homem atrapalhando sua vida. Deus não fez isso. Deus olha e Deus elege José para ser o pai adotivo de Jesus, porque jamais Deus iria se contradizer. Família é um homem, sua esposa e seus filhos. Deus elege José como pai adotivo de Jesus, porque jamais Deus aceitaria seu filho crescer numa família sem uma referência paterna. E eu fico imaginando José criando Jesus. Pergunto, José sabia quem era Jesus, sim ou não? Sim ou não? Claro, ele conversava com Maria, e Maria recebeu várias visitas angelicais falando sobre Jesus. José recebeu visita angelical, e José conhecia as Escrituras. José sabia quem era Jesus. Por isso, eu acho que José criou Jesus com uma frase na mente: eu não posso errar. Eu não posso errar. Afinal de contas, eu estou educando
criando. Tem pessoas que pensam que Jesus nasceu com uma programação mental divina. Não, Jesus nasceu como um ser humano normal. Ele foi bebê. A mãe dele trocou suas fraldas, contextualizando. Ele tomou uma madeira, contextualizando. Ele aprendeu a andar, aprendeu a falar, ele tropeçou, caiu, se ralou. E é impressionante o trabalho que José faz nesse processo de educação de Jesus. Provavelmente José fez seu trabalho muito consciente da sua responsabilidade. Afinal de contas, está aqui em casa, na minha responsabilidade, o Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu não posso errar. E eu penso que todos nós deveríamos cuidar dos nossos filhos com esta mesma consciência. Eu não posso errar. Quem tem filhos aqui, levante a mão, por favor. Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Paulo? Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Pedro? Quem me garante que na sua casa não está um novo Wesley? Quem me garante que na sua casa não está um novo Savonarola, um Moody? Quem me garante que na sua casa não está um novo Whitefield? Quem me garante que na sua casa não está um novo Calvino, Agostinho? Quem me garante que na sua casa não está o futuro presidente da república desta nação? Por isso você não pode errar. E aí é interessante, se você perguntasse para Deus, quando é que eu sei que estou fazendo um bom trabalho com os meus filhos? Certamente Deus diria para você o seguinte: você está educando seus filhos para se parecer com Jesus? Você está educando seus filhos para que cada um deles seja uma cópia de Jesus? Porque este sempre foi o sonho de Deus desde a eternidade passada. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. A vontade de Deus é que o teu filho se pareça com Jesus. A tua filha carregue as marcas do caráter de Jesus. Agora, pergunto, quantos aqui querem ter filhos parecidíssimos com Jesus? Levante a mão, por favor. Você se parece com Jesus? Alguns pais querem que os seus filhos se pareçam com Jesus, mas o comportamento deles mais tem a ver com o diabo. Alguns pais querem que seus filhos se pareçam com Jesus, mas a fala deles tem muito pouco a ver com Jesus. Então, se eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus, eles precisam ver Jesus em mim. Se a minha esposa quer que os nossos filhos se pareçam com Jesus, os nossos filhos precisam ver nela as marcas de Jesus. Eu acredito que todos vocês aqui nesta noite querem ter uma família, ou seja, um lar que seja uma extensão do céu aqui na terra. Todos nós queremos ter uma família funcional, uma família que vale a pena todos voltarem para casa depois do expediente do trabalho.